espero que sim, que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão. Na aula de ciências de hoje, então, nós vamos corrigir as atividades da aula anterior e a prof explica para vocês o assunto de hoje. E nós estamos falando sobre a água nessa nova unidade de ciências, certo? Vamos lá, então? Peguem o livro de vocês, lápis, borracha e vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Vamos lá. Então, com o livro aberto, na página 75, vocês vão acompanhar aqui a correção com a prof sobre a experiência que nós realizamos na aula anterior, né? A prof realizou e compartilhou o vídeo com vocês, onde nós fizemos fazendo chuva, que é investigar o assunto que ainda nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para frente, certo? Então, vamos lá. Com base no experimento da aula passada e que nós tivemos a prof, né, que teve que adaptar algumas situações, não coloquei o funil, a massinha de modelar, nós utilizamos somente uma bacia, um copo, um pedaço de plástico transparente, água, algodão e gelo, né? Acho que nem utilizamos o algodão, só utilizamos o gelo. O dia não estava realmente muito quente, então a evaporação aconteceu com temperaturas mais amenas, então não precisou colocarmos funil, porque a formação, digamos, das gotículas de água foram menores, tá? Então, vamos lá. Desenho que você observou no experimento. Então, nós tínhamos um experimento, basicamente assim. Vamos aprovar desenhar aqui para vocês, então. Vamos escolher o preto. Nós tínhamos uma bacia, certo? Uma bacia com uma tigelinha de sobremesa lá dentro, que a prof colocou. Água. A prof colocou água e envolveu a bacia com um plástico, certo? Vou fazer o plástico aqui para vocês verem que ele ficou e cobriu aqui a passagem da água que iria evaporar, certo? Então, para representar para vocês o desenho. As fotos que a prof colocou nos slides para vocês mostraram que no plástico, aqui embaixo dele, né, ele tinha gotinhas de água. O que eram essas gotinhas de água? Era a chuva que nós queríamos representar. Vocês lembram que a prof falou para vocês que o plástico que nós estávamos colocando para fazer a experiência estava representando a camada atmosférica? Lembram? Que é composta por gases, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases. E por esse motivo ela é gelada. E é o que faz acontecer a chuva. Por quê? Vamos relembrar. A água que evapora dos rios, né, digamos aqui, representando a nossa água do rio, ela evaporou com o calor ou com a temperatura ambiente e se chocou com a atmosfera, que é o plástico que nós representamos aqui, que estava gelada, porque haviam cubinhos de gelo. Vocês lembram que a prof colocou cubinhos de gelo? E a prof colocou o gelo para gelar o plástico e ele ficar gelado também, né? Então, quando a água em forma de vapor se chocava com o plástico que estava gelado, a água, o vapor se condensava, se transformando em líquido, e aí formando as gotinhas aqui. Então, aí, né, para vocês representar com desenho, né? Em seu desenho, indique com uma seta o que representa a chuva. Então, a chuva, ela é representada pelas gotinhas de água que estão presas aqui. Que no caso, né, aqui no nosso planeta, Terra, seriam a formação das nuvens. E assim começa a acontecer a formação das nuvens. Só que as gotinhas vão se juntando, se juntando, se juntando, né? Até ficarem muito pesadas. E quando ficam pesadas, elas vêm para a superfície e se encontram com o calor de novo e acabam caindo em forma líquida ou neve, enfim, né? Muito bem, então nós vamos representar aqui a chuva. Chuva. Vamos escrever aqui, chuva. Ótimo, perfeito. Não ficou perfeito assim, né? Mas conseguimos escrever a palavra chuva. E na letra B? Qual foi o papel do gelo nesse processo? Gente, o que vocês escreveram aí? O papel do gelo. Olha só,
O gelo, ele resfriou a água que tinha evaporado, que se chocou com o plástico, fazendo com que ela voltasse a ficar líquida ao entrar em contato com o plástico. E esse foi, então, o papel do gelo. E a 2, quando chove, muitas poças de água são formadas no chão. Vocês já perceberam também, né? Talvez onde é asfalto, onde tem muito cimento e não tem buracos, nós não conseguimos perceber. Mas aonde não é coberto por essas coisas, há a formação de poças onde tem um buraquinho. E com o tempo as poças secam. O que você acha que acontece com essa água? Ela evapora. Com certeza ela vai para o ar ou evapora. Vocês acham que isso pode ter acontecido com a água da bacia no experimento? Com certeza, né? A água do experimento aconteceu a mesma coisa que acontece com as poças. A água vai para o ar, ela evapora. A 3. É possível medir a quantidade de chuva que cai em um local usando um instrumento chamado pluviômetro, que é esse instrumento aqui. Na nossa experiência, a prof não utilizou, porque o tempo estava bem frio e a evaporação da água não foi tão intensa, então não precisou colocar o funil, que iria medir para nós a quantidade de água que iria se formar aqui no plástico, porque ia cair todo dentro do funil e depois no copo, tá? Então esse pluviômetro, ele serve justamente para isso, para medir a quantidade de água de chuva que cai em um determinado local. No experimento que vocês realizaram, o que seria equivalente ao pluviômetro? Se fôssemos levar à risca o que está se pedindo aqui, né? Seria o funil e o copo, que nós iríamos, através desses dois objetos, conseguir medir o quanto conseguimos fazer chover dentro da bacia, certo? É isso que vocês responderam? Foi isso que vocês compreenderam? Eu espero que sim. Então, vamos para a próxima? O assunto de hoje, então, é o tema 1, propriedades da água. Isso mesmo, turma. A água tem as suas propriedades. Já falamos um pouquinho sobre esse assunto nas aulas de geografia, lá na unidade 4. E aqui nós vamos falar, então, mais um pouquinho, reforçando esse assunto, tá? A água potável, então, para ser uma água potável, né, gente, é preciso que ela esteja incolor, ou seja, não tem cor, inodora, que não tenha cheiro, e insípida, que não tem sabor. A água tem a capacidade de dissolver. O que significa a palavra dissolver? Significa desfazer, desmanchar uma substância em outra. Outras substâncias quando são misturadas a ela. Então, a água que nós bebemos, ela é considerada um solvente universal. Por que um solvente? Porque ela dissolve. Querem um exemplo bem clássico? Quando vocês vão ao supermercado e vocês compram no supermercado o café solúvel, com certeza, se você não compra, mas você já ouviu falar, né? É aquele café que vem num potinho de vidro e que está escrito justamente isso, café solúvel. Essa palavra aqui, solúvel. Por que eles dizem isso no rótulo? Porque o café ele vem em pó. E para você fazer o seu café, que é uma bebida, né, bem comum, você precisa dissolver esse pó do café. Onde? Na água ou no leite. Mas, prof, o leite não é água, mas no leite a maioria é composta. Ele é composto por água, então a água está presente sim, mas com uma cor branca que tem as vitaminas do leite, né? Então, para você fazer o seu café, você vai precisar misturar algumas colheres a um copo de água. E a água que era sem cor, sem cheiro e sem sabor, ela vai ganhar outras características. Com o café já solúvel ali dentro do seu copo. Quando você misturou, já está tudo prontinho. Ou seja, a água vai ter uma cor preta, a água vai ter um cheiro, que é o cheiro do café, né, dos grãos de café moído, e ela vai ter um sabor, que é o sabor do café também. Então, a água, ela dissolveu o pó
do café, que é um grão que foi moído. Então, olha só que legal. Através da água, nós conseguimos consumir uma bebida muito comum, né? Que é o café. E outras substâncias que a água também dissolve. Por exemplo, um leite em pó, né? Se você colocar um leite em pó, colheres de leite em pó na água, normal, natural, ela vai fazer o quê? Vai dissolver e vai dar um sabor de leite a essa água. Assim também, se vocês fizerem com Nescau, né? Vocês também conseguem dissolver, porque essas substâncias são solúveis, ou seja, a água dissolve, ela se desmancha quando se encontra com a água, dando sabor, cor e cheiro à água natural, né? Na natureza, facilmente a água é encontrada pura, ou seja, ela está sempre misturada a outras substâncias. Então, nós temos aqui, quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água, não conseguimos mais ver o açúcar, mas isso não significa que ele desapareceu. E aí acontece a mágica de dissolver, ou seja, que a água é um solvente. Não conseguimos ver o açúcar, nem o sal quando nós misturamos com a água, mas nós conseguimos sentir o sabor, certo? Nem todas as substâncias se dissolvem na água. Existem substâncias solúveis e substâncias não solúveis. Então, o que seriam essas substâncias solúveis e insolúveis? As solúveis são a que a prof falou para vocês agora há pouco. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui então. O café solúvel, que é aquele café em pó. O leite, né? Aquele leite em pó, o leite ninho. O Nescau. Isso tudo seria solúvel, certo? Então, aqui está a parte dos solúveis. E aqui nós vamos escrever algumas substâncias que são insolúveis. Se vocês estão vendo aqui no livro de vocês, ele trouxe um exemplo para vocês do óleo e da água. Essa substância aqui, chamada óleo, é uma das substâncias que é insolúvel, ou seja, ela não se mistura, não se dissolve, não se desmancha com a água ou na água. É algo que não acontece, gente. Vocês vão aprender mais para frente o porquê isso acontece, que é devido à formação molecular de cada uma dessas substâncias, eles não se misturam. Então, o óleo é um das substâncias que não se mistura com a água, ou seja, que é insolúvel. E também nós temos um bem conhecido nosso, que é a gasolina. A gasolina também é uma substância que não se mistura com a água, ou seja, é uma substância insolúvel, tá? Por isso a água que nós bebemos é considerada um solvente universal. Que legal, né? Além de ser o bem mais precioso que nós temos, que precisamos muito dela para nossa sobrevivência, ela ainda nos ajuda com muitas outras coisas, né? Fazer e prepararmos muitos outros alimentos. Completando então nossos estudos de hoje, gente, olha só. A água que chega às torneiras de nossas casas, né? Precisa ser filtrada ou fervida para se tornar própria para o nosso consumo, pois as caixas de água e canos de distribuição podem conter impurezas e contaminar essa água. Por isso a importância de termos na nossa casa para consumo próprio, para beber, né, matar a nossa sede, um filtro, porque nem mesmo chegando do tratamento lá da ETA, ela vem pura, né? Não quer dizer que ela está potável. Pode, então, ter impurezas durante o trajeto, nos canos, né? Nos meios de distribuição. A água de rios e represas podem conter micro-organismos e outras impurezas invisíveis, a olho nu, mas que podem prejudicar nossa saúde. Por isso, a água deve ser tratada antes de ser consumida. A água apropriada para beber recebe o nome de água potável. Algumas pessoas costumam ferver a água, mesmo vindo lá da ETA, né, antes de beber, costumam ferver. Outras pessoas têm em suas casas os filtros, que colocam a água que chega das torneiras nos filtros e aí dos filtros consomem. Outras famílias também compram água já do supermercado, né, de galões, enfim, cada família tem a sua organização, né?
Mas o importante é nós sabermos que temos que tomar muito cuidado com essa questão da água, que se estiver impura e com micro-organismos, pode nos trazer e fazer mal à nossa saúde, né? Então, só para relembrar um pouquinho, gente, tratamento da água, vocês lembram dele? Como que acontece? Acontece na estação de tratamento de água, a ETA, certo? Mas vamos relembrar então rapidinho como funciona. Tratamento da água. Nem sempre a água de rios, lagos e represas é apropriada para o consumo humano. Se a água não é potável, deve passar por um tratamento adequado. No caso da água que abastece grandes cidades, isso geralmente acontece em uma estação de tratamento. Inicialmente, a água da represa é bombeada e conduzida a um primeiro tanque. Em seguida, são adicionadas substâncias que provocam a agregação dos poluentes. Para acelerar esse processo, a água sofre forte agitação. No próximo tanque, chamado tanque de floculação, o movimento da água é diminuído para que se formem flocos de sujeira de tamanho maior. O tanque seguinte é o tanque de decantação. Nele, o movimento da água é bem menor e os flocos de sujeira se depositam. Depois, a água passa por um filtro formado de cascalho, areia e carvão ativado. Esse filtro retém boa parte das impurezas que restaram na água. Finalmente, são adicionados à água cal para corrigir a acidez, cloro para matar os micro-organismos e flúor para ajudar a prevenir a ocorrência de cáries entre os consumidores. Pronta para o consumo, a água é conduzida a grandes reservatórios e deles segue para a rede de distribuição. Muito bem, só para a gente relembrar então como acontece o tratamento da água. Mas sempre é bom lembrar, né, gente? Mesmo sendo tratada, é importante que nós tomamos um cuidado, né? Então, galera, agora vocês irão responder a questão de número 1, onde aparece para vocês várias situações da palavra dissolveu e vocês vão classificar de acordo com o real significado e o contexto da frase, né? Que ela pode estar significando várias coisas. Ela pode significar espalhou, quebrou ou misturou, tá? Na 2, vocês irão ler o texto e responder as questões que na próxima aula a gente corrige, e o desafio da abertura também, tá? Então, leia as questões e anote suas respostas na página 84, lá na imagem, lá no final do livro de vocês, tá? Deixa só para eu conferir aqui qual é a página, que aí eu ajudo vocês. Vamos colocar aqui, página 84, e vou mostrar para vocês onde vocês terão que colocar. Ó, aquele teste da página 77 é o teste 1, certo? Então, vocês irão colocar aqui a resposta referente à questão A e a resposta referente à questão B, certo? Aliás, a número 2, desculpa. Questão 1, questão 2. E vocês vão colocar a alternativa de vocês, A ou B e A ou B, tá? Só para explicar para vocês, então. Galerinha, então, por hoje é só. Vocês irão fazer somente essas atividades aqui. A prof deixou nos slides para vocês um link muito legal sobre experiências com água, que é muito show de bola, para vocês verem como a água, além de ser um bem muito precioso nosso do dia a dia, que nós precisamos dela para a nossa sobrevivência, nós também podemos descobrir muitas coisas novas com ela, tá? Então, se divirtam e façam. Quando vocês fizerem os experimentos de vocês, tirem uma foto e enviem para o grupo. E enviem para o e-mail da turma, que a prof compartilha com vocês esse momento lá na casa de vocês com os amigos, na nossa webconferência, tá bom? Um beijo gigante para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.